Bom, conforme tínhamos prometido, vamos hoje retomar a história da moeda em Angola, a história do dinheiro em Angola, na Angola colonial, evidentemente. Se não está a par, veja os últimos episódios, não são exatamente os últimos, mas os episódios que já foram aqui feitos sobre as moedas em Angola. Eles passam aqui ao lado dos thumbnails deles. Nós tínhamos ficado na entrada no século XX, e nomeadamente vamos hoje entrar em 1910-11 com a Revolução Republicana Portuguesa. A Revolução Republicana de implantação da República em Portugal, de 5 de outubro de 1910. Ora, a República vai introduzir uma nova moeda, que é o escudo, da qual muitos portugueses e também angolanos ainda se lembram hoje. Não é? O escudo, como muitos se recordam, era sinalizado através do cifrão. Não é? O que estava à frente do cifrão marcava um escudo e para trás do cifrão os submúltiplos do escudo. Não é? Vinha o tostão, que era a 10ª parte, o centavo, que era a 100ª parte, e ainda os reis, não é? 1000 reis era um escudo, não é? Um conto de reis, que é 1 milhão de reis, na verdade um conto quer dizer 1 milhão, 1 milhão de reis eram 1000 escudos. Não é? Quantas vezes não dizíamos, custa não sei quantos contos, 3 contos, 5 contos, são milhões de reis, ou seja, quantias de 1000 escudos. Mas as moedas, sempre que o escudo circulou, houve uma fase, tanto quanto me recordo, houve uma fase, que já não é do meu tempo, uma fase em que ainda havia o tostão, a 10ª parte, mas já desde 1910-11, desde a implantação da República, que apareciam as moedas de centavos, de escudos e depois as próprias notas. Não é? Mas a Angola não chegam, quer dizer, não chegam as notas de escudo. Ou melhor, chegam, mas não, quer dizer, o dinheiro não tem a mesma, não é equiparado ao dinheiro de Portugal, ao dinheiro da metrópole. De maneira que o Banco Ultramarino, como vimos, que ainda é o banco emissor em Angola, tem sempre dificuldades em emitir moeda. Quer dizer, continua a ser feita apenas no litoral a utilizar a moeda, mas muito na base dos vales ou das promissórias, muitas delas emitidas pelo próprio Banco Ultramarino ou até pelo governo colonial, e no interior, no grande interior, ainda chamado sertão angolano, as transações são todas feitas com moedas tradicionais, com o zimbo, com os panos de libongo, com a aguardente, com trocas de género. A isso tudo se vai opor o governador de Angola republicano de 1912 e 1915, que já tratámos aqui em Norton de Matos. Também pode rever os episódios sobre Norton de Matos. Nós dividimos, aqui mesmo, no Lembra-te Angola, os episódios sobre o Norton de Matos como governador de Angola, ainda nesta fase, 1912-1915, e mais tarde o Norton de Matos como alto comissário entre 1921 e 1923. Estão aqui os thumbnails. Estes agora são os últimos, há bocado passaram os anteriores. Lá está dito a diferença entre alto comissário e governador. Enfim, temos agora, nestes anos 1912 a 15, um alto comissário ainda governador, mas já bastante reformista. Ele já se opõe às moedas, à circulação de outro tipo de moedas no interior de Angola e já preconiza a criação de um banco emissor apenas para Angola, que não seja o Banco Ultramarino. É verdade, é verdade. Aliás, há um relatório dele do ano 1914, portanto ele já é governador há cerca de 2 anos, ou perto disso, de março de 1914, em que ele diz que é importante que haja em Angola um regime monetário convenientemente adaptado à província de Angola, deve manter uma circulação uniforme, sem a qual nenhum desenvolvimento económico é possível.
há que acabar de vez com os pagamentos de salário, de prés e de impostos em géneros, que ainda os havia muitos, sistema imoral e dentro do qual nenhuma administração digna desse nome se pode organizar. Acrescenta que há que reduzir cada vez mais o processo de permuta ou a troca dos géneros por outros géneros, pelos vistos que ela ainda existia, anterior, processo bárbaro e que constitui uma formidável barreira a opor-se à expansão económica e comercial de Angola. Mas no fim, ele diz, mas luto desde o princípio com a grande carência de moeda e com a falta de uma legislação monetária adequada à província. Norton Matos, neste seu primeiro mandato, não consegue de facto a criação do novo banco, nem tampouco resolver o problema da falta de moeda, porque o Banco Ultramarino continua a emitir as cédulas. Desta vez até emite cédulas de valor muito baixo, muitas em centavos, que era a centésima parte do escudo, o que mostra como o dinheiro estava bastante desvalorizado em Angola. Portanto, todos os comerciantes em Angola tinham imensas dificuldades. Não? Até a Companhia dos Caminhos de Ferro de Angola, que falámos aqui, fizemos aqui vários episódios, vimos que ela é interrompida durante a Guerra de 14-18, mas até essa, dentro do seu interior, pagava aos seus trabalhadores em vales, nomeadamente na localidade da Caala, naquele tempo chamada, tinha o nome colonial de Robert Williams, eram em vales que pagavam aos trabalhadores dessa empresa. É só no segundo mandato de Norton Matos, a partir de 1921, entre 21 e 23, em que, através de do decreto número 13, de 7 de maio de 1921, Norton Matos consegue que sejam cunhadas algum tipo de moedas, mas, ainda assim, continuam a circular cédulas ainda do Banco Ultramarino, não é criado um novo banco, e essas cédulas são emitidas na Casa de Moeda de Lisboa, e andam à volta de 50 escudos, que não era mau, era uma quantia considerável. E são essas cédulas, e elas são emitidas pelo Estado português, e têm a fotografia do chamiço, portanto, do criador, do fundador do Banco Ultramarino, e por isso ficam conhecidas essas cédulas pelos chamiços. Elas circulam em Angola como se fossem notas, mas na verdade são cédulas, e são conhecidas como os chamiços. Não? Chega a haver notas entre aspas, enfim, são cédulas, mas têm a forma de nota de chamiço já de 100 escudos. Não? Mas, entretanto, a inflação e a desvalorização da moeda em Angola é enorme, é galopante. E em 1923 já circula, às vésperas de Norton Matos deixar de ser alto comissário, já circulam por Angola todo tipo de valos, todo tipo de promissórias, todo o tipo de documentos, de papéis, de promessas de pagamentos. E há um autor, vamos falar melhor aqui dele, muitas vezes Norton Matos chega a abafá-lo, mas que eu acho que é um autor e foi governador depois de Angola daí há algum tempo, importante, já falámos dele aqui de passagem, que é Vicente Ferreira, era um oficial do Exército, era um engenheiro militar, mas que já escrevia muitos ensaios sobre os problemas económicos em Angola e mais tarde é ele quem vai criar o Banco de Angola. Pronto, estou aqui a dar um spoiler, mas fica para outros episódios. Mas Vicente Ferreira já escreve na altura, num dos seus ensaios, que Angola atabafa sob tanto papel, há muito papel que submerge as transações comerciais em Angola. Norton Matos, entretanto, ainda como alto comissário, consegue, através de um decreto que é o decreto 364, prever a criação de um banco para Angola, e chama-lhe mesmo já Banco de Angola. Acontece que esse decreto acaba por não ter execução, porque Norton Matos tem que sair de Angola, por aqueles problemas que já aqui falámos, acusado de prodigalidades, como já vimos aqui nos episódios das prodigalidades de Norton Matos, e muito particularmente aquele que tem tido poucas visualizações, mas que eu acho que deve ser visto, que é o Calígula em Angola, tal como ele é acusado em Lisboa. Ele tem que vir para Lisboa para responder perante Portugal na Assembleia Nacional. E por isso ele deixa de ser governador e a partir desse momento não chega a ter aplicação esse decreto que ia criar um novo banco. O que acontece é que nessa altura são criadas outras cédulas, essas muitíssimo mais valorizadas, de valor muito mais baixo, apenas de 50 centavos, muito baixas, mas que circulam por Angola toda. Até para fazerem pagamentos bastante elevados, mas muito pequeninas, muito ínfimas.
portanto, só de cerca de 50 centavos e às vezes menos. Elas ficaram conhecidas por um nome que eu ainda não consegui apurar. Os colonos portugueses em Angola começaram a chamá-las as Ritas. É chamada Rita, ainda há quem se lembre. Os numismatas sabem isso. Talvez algum me possa informar, me dar uma informação que eu ainda não... Enfim, se calhar é mera conjectura minha, mas Rita pode dizer respeito ao facto de elas serem ínfimas, serem pequeninas, ser um diminutivo, mas não sei se não se relacionará com o nome da filha do Norton Matos. Também já aqui falámos da escola de artes e ofícios Rita Norton Matos. És menina daqui beba, ai o elele com genue. És menina daqui beba, ai o elele com genue. Com gama baia, ai o elele com genue. Sukula, sukula, sukul, ai o elele com genue. Saki di langa babwe, saki di langa babwe, saki di langa babwe, shinama kubawa mazwa. Será que tem a ver com o nome da filha do Norton Matos? Não sei. Eu sei que as ritas e os chamiços vão ser as moedas ou as notas, que na prática não são moedas nem notas, são cédulas, que vão circular por Angola. Portanto, o problema de Angola, do dinheiro em Angola, agora há uma imposição do Estado para haver, e estamos a falar da Primeira República, não estamos ainda no Estado Novo, a Primeira República. Começam a ser proibidas as operações nas moedas tradicionais, no zimbo, nos libongo, no sal, nas outras moedas, e circulam sobretudo por imposição estatal do Estado português, circulam sobretudo aquelas cédulazinhas de montante muito ínfimo, os chamiços e as ritas, que entram agora em conjunção. E como diz Vicente Ferreira, Angola realmente atabafa ou afoga-se em papel. A situação tinha de facto que mudar, tinha que ser criado um outro banco, tinham que ser criados capitais para Angola. Nós vamos ver nos nossos próximos encontros, nos próximos episódios, nós vamos ver que há aqui duas saídas. Uma, eu estou-me a rir porque é a história de um homem que conseguiu inventar capitais, que é o Alves dos Reis. Acho que vamos falar dele nos próximos episódios, e num banco que ele cria de curta duração e de má memória, chamado Banco de Angola e Metrópole. Isto em 1924, logo que Norton Matos sai de Angola. Mas também, já depois, já muito às vésperas do Estado Novo, muito às vésperas do 28 de maio, ou mesmo nem às vésperas, é depois dele, já depois do Estado Novo, a criação do Banco de Angola. Mas isso fica para os nossos próximos encontros. Então, estamos juntos até lá.